do expediente, faculto a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Anselmo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, Excelências, primeiramente, queria relatar 3 processos de sancionamento tidos entre nós como processos com contas. São os processos 81, 82 e 84, todos de 2016, que têm como sancionado o secretário de Fazenda à época, mais especificamente relacionado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, FECOEP. Em todos os processos, Excelência, há o descumprimento da Resolução Normativa 2 de 2003, sendo que no processo número 81, o não envio do balancete do mês de setembro de 2011. No processo 82, o não envio do balancete de agosto de 2012. E o processo 84, o não envio do balancete de outubro de 2012. Foram abertos procedimentos de sancionamento, o gestor foi notificado e, em função disso, os processos passaram ao Ministério Público, que vai se manifestar que, em termos bem sérios, bem simplórios, é o nosso relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora Presidente, o Ministério Público corrobora os pareceres exarados nos autos e opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o conselheiro. Excelências, assim, tendo em vista que consta dos autos, que a situação ela está, por assim dizer, subsumida nos termos da legislação, especificamente em relação à sua contrariedade, não resta outra posição do relator que não seja aplicar o devido sancionamento em seu patamar mínimo de 100 PFAUs, cientificar o gestor da decisão, no sentido de, após o trânsito em julgado, no prazo de 15 dias, faça o recolhimento do sancionamento na forma da lei que rege o Funcontas, alertar o gestor também que, não procedendo dessa forma, esse título executivo ele pode ser levado à PGE para a competente ação de execução, remeter os autos ao Funcontas para o exercício de suas competências, no mais publicizar as presentes decisões e evoluir os processos ao gabinete do relator para acompanhamento e outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhora Presidente. Em discussão, os processos. Com a palavra, conselheiro. Senhora Presidente, eu precisaria indagar o relator, a fim de subsidiar meu voto, porque eu vi que se trata de obrigações referentes a março de 2011, 2012 também, obrigações muito antigas. Eu precisaria apenas saber a data em que houve a citação de cada gestor e a data de cada obrigação para ver se houve o transcurso do prazo de 5 anos entre ambas. Tendo transcorrido o prazo de 5 anos, este conselheiro, já antecipando seu voto, entende que ocorre a prescrição.
No processo 81 de 2016, houve a cientificação do gestor em 7 de março de 2016, relativo ao descumprimento no mês de setembro de 2011, se daria em finalzinho de outubro de 2011. No processo 82, houve cientificação do gestor em 7 de março de 2016, se daria aqui do mês de agosto, fato gerador, setembro de 2012. E no processo 84 de 2016, também 7 de março de 2016, e o fato gerador, por assim dizer, outubro, se daria no finalzinho de novembro de 2012. No mais, Excelência, só quero registrar que os processos aportados em nosso gabinete, por exemplo, 84 de 2016, apenas em 15 de junho, e os processos 82 e 81 em 8 de junho, todos deste ano. Conselheiro. Encerrada a discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também estou acompanhando o relator, senhora presidente, tendo em vista que a citação válida se deu no dia 7 de março, portanto, não há o transcurso do prazo de 5 anos prescricional. Acompanho o relator. Aprovados. Excelência, por último, na verdade, é um processo que teve uma certa celeuma, é um processo meu que o conselheiro Sérgio pediu vista, que eu pautei na primeira sessão, infelizmente, por motivos pessoais, não pude estar presente, mas nessa sessão em que eu estou, o processo está pautado. O processo veio pautado, é o processo 4499/2008, é a prestação de contas do gestor de Campestre, exercício 2007. Eu queria só, não renovando o voto, assim, mas só trazer aqui, o conselheiro revisor, por assim dizer, que pediu vista, embora não seja esse o termo que nossa legislação traga, fazer apenas algumas considerações. Que no voto vista, no folha 1, está descrito que foi encaminhada a cópia da lei orçamentária número 132 de 2007. De fato, só que essa lei, conselheiro Sérgio, ela é referente à prova, o orçamento, para esse seguinte, 2008. A gente pediu uma coisa, mas o gestor mandou outra. Sendo que as contas analisadas se referem ao ano de 2007. Na folha 3 do voto vista, onde se tem a expressão Lei 3 de 2007, na verdade, o que consta do processo são apenas projetos de lei. Eu não tenho como afirmar que aqueles projetos de lei, por mais que eu tenha solicitado, realmente foram os aprovados na Câmara. Em função disso, por dever de ofício, nós fizemos a análise com base daquela documentação, que, na verdade, faltando aqueles requisitos, aquelas informações mínimas, eu não me recordo bem, não sei se nesse voto constou aquela parte que estaríamos, em vez de uma prestação de contas, de uma ausência de prestação de contas, por não ter os elementos mínimos. E eu cito aqui a exemplo. Eu não entendo como é que nós podemos fazer uma análise dos demonstrativos previstos na Lei 4320, só por baixo, só como exemplo. A rigor, o balanço orçamentário e outros balanços que pegam dados do balanço orçamentário, se eu não tenho a lei que fixa. Mesmo para verificar que depois de alterada, qual é o valor constante? De onde que surge aquele percentual? Calculado sobre o quê? Embora eu possa até ter lei autorizando decretos, abertura de créditos adicionais. Lei autorizando e os decretos abrindo os créditos adicionais. Embora eu possa até ter essas leis, mas eu tenho que ter a lei
é base, que é a lei orçamentária, para saber sobre qual valor eu calculo. Na verdade, a nossa análise foi feita, mas por dever de ofício, para apenas não dizer que, olha, aqui não mandou, mas na verdade estaríamos prestes, na verdade, tratando um dever de omissão, Excelência. Quanto à questão do déficit orçamentário, eu entendo que assiste razão ao que é descrito no voto vista sobre a divergência de valores constantes nos demonstrativos contábeis, evidentemente, mas levando em consideração o valor ratificado em um número, inclusive, maior do que aquele que calculamos. Um total de 248.692 do voto vista contra 233 do nosso voto. Quanto à aplicação MDE, é aquela divergência aqui, e aqui nós não utilizamos a função 12, porque o valor que nós consideramos, eles estariam na função 13, subfunção 392, por isso que nós não consideramos. Aí, não existindo, pelo menos assim, salvo o melhor juízo, quando é vida vinda do voto vista, o rol constante do artigo 70 da Lei 9394/96, que é a LDB. Ainda sobre o voto vista, apontou aqui um resultado líquido das transferências do Fundeb, que considero demonstrado no réu. Evidentemente, é uma diferença, acho, de atuação e de entendimento. Há um valor vindo nos réus, por assim dizer, que o final é cumulativo, e aquele demonstrado na prestação de contas. Ora, à primeira vista, o que devemos enfatizar, que não assiste razão para termos dois valores diferentes, um vindo nos réus e o outro constante na prestação de contas. E isso já chama nossa atenção por causa disso. Utilizamos, às vezes, ou devemos utilizar o réu apenas para confirmar o valor. E toda vez que há divergência, a gente procura outras fontes, o que foi informado à STN, o que está lá, o que foi mandado mensalmente e também bimestralmente para cá, e, evidentemente, o que está na prestação de contas. Por que levamos em consideração o que vem na prestação de contas? Porque nós entendemos que é o valor mais atual, porque o último réu ele tem um prazo para mandar do último quadrimestre. Nossa prestação de contas é mês de abril, então seria, a rigor, o valor mais recente que temos para trabalhar, o que vem na prestação de contas. E assim fizemos. Mas, ainda assim, é mera questão de cálculos. No caso, não teve problema quanto ao mérito, que, na verdade, apenas houve um valor, mas demonstrando que não houve o cumprimento do limite constitucional. Há uma outra divergência com relação à questão na divergência aqui, a gente sempre pode evoluir. Nós, até por ausência, o conselheiro Rodrigo, nesse aspecto, eu acho que assiste razão de termos uma norma que nos guie que tipo de análise e sobre quais achados devemos todos trabalhar. Então, por uma questão técnico-jurídica, e não tenho como qualquer cidadão, qualquer particular, e eu falo especificamente do particular qualificado, gestor público, fugir às regras constitucionais. Essa é a maior razão de fazermos o controle, em regra, dessas contas de governo, utilizando os fundamentos constitucionais. O conselheiro Sérgio trouxe algo mais, que é um controle legal previsto na própria lei do Fundeb. E aqui eu quero, inclusive, trazer algumas decisões, inclusive do Tribunal de Contas de Santa Catarina, no processo de prestação de contas de prefeito, PCP 11.135.143, da Prefeitura Municipal de Botuverá, em que há este controle, exercício de 2010, do TCE Paraná, no processo
1719 de 2015, da segunda Câmara, a prestação de contas do gestor do município de Vermont, acredito que seja essa a pronúncia, do Estado de São Paulo, no processo 1828-026/12, Prefeitura Municipal de Tarabaí, acredito que é esse o nome, que não tem, mas do acento, mas eu estou lendo Tabarai, exercício 2012, e também no processo TCR de janeiro 205.413-9 de 2017, prestação de contas do gestor da Prefeitura de Miracema, exercício 2016, em que todos os tribunais fazem esse controle legal. Então, aqui eu acho que podemos evoluir e queria agradecer a ajuda que nos próximos votos em que nós nos debruçarmos, terá também esse controle legal, com relação ao limite de 95% da despesa no Fundeb, que ele permite que 5% possa ser aplicado no ano seguinte, mas tem que no ano cumprir 95% também, é fato. Quanto em relação ao Serviço Público de Saúde, também houve uma diferença, aquela polêmica de se considerar tais despesas, o conselheiro não considera, eu não considero, quando não feita pelo Fundo Municipal de Saúde, e tendo em vista que eu cito sempre, que é os instrumentos do Conselho Nacional de Saúde, que deve ter alguma serventia para que nós possamos utilizá-los. Mas o conselheiro, e há divergência aqui no Pleno, não considerando esses valores. Na verdade, o percentual aqui encontrado foi apenas de 1,51%, e que também, no mérito tanto educacional quanto de saúde, você pode me corrigir, que está com um voto mais fresco na mente, no mérito tendo o descumprimento dos limites constitucionais e não tendo outra possibilidade do tribunal em emitir parecer prévio pela reprovação das contas, acolhida a questão aqui, já que falo, sem fazer outro voto, que vai ser motivo de análise também em nossos próximos processos de prestação de contas. É esse o esclarecimento que eu falo, mas é bom nós ouvirmos o revisor até para a dialética ficar mais aprimorada. Conselheiro substituto do Sérgio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, acho que o conselheiro foi bem claro aí nas pontuações que divergem assim dos nossos votos. O importante, senhora Presidente, é que, no mérito, a conclusão nossa é no mesmo sentido aqui pela rejeição das contas. Mas, aproveitando que o conselheiro detalhou alguns pontos do meu voto, eu gostaria até de mencionar e justificar a forma que nós adotamos essa análise. Inicialmente, aqui com relação aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, eu reafirmo aqui o que o conselheiro disse, que isso aqui nós podemos verificar esse percentual de gasto, esse exame do que dispõe no artigo 212 da Constituição, que no caso dos municípios deve aplicar pelo menos 25% das despesas com impostos e transferências de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, tanto o relatório resumido de execução orçamentária previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto nos documentos trazidos na prestação de contas do prefeito, que formam o seu processo de prestação de contas, que são os demonstrativos contábeis previstos na Lei 4.320, nós podemos verificar esse percentual de gasto nesses dois, digamos assim, documentos. E eu adoto como critério, quando as informações estão divergentes nos dois
demonstrativos, ou seja, quando o relatório resumido de execução orçamentária traz um percentual de gasto diferente do que a gente calcula por meio dos demonstrativos contábeis, onde tem a execução orçamentária do município, eu costumo adotar que aquela aplicação efetivamente realizada com manutenção e desenvolvimento do ensino é a que demonstra o menor percentual. Porque se existe divergência e tem 2 percentuais diferentes, não é justo a gente adotar aquele que tem a maior percentual, porque senão a gente iria, digamos assim, favorecer ao gestor e demonstrar uma situação que provavelmente é irreal. Porque se tem uma outra situação que demonstra que o gasto foi menor do que aquele exigido na Constituição, então eu acho que esse deve prevalecer para efeitos da prestação de contas. Então, se me permite, só um esclarecimento. Vossa Excelência está aceitando o lançamento no no relatório resumido da execução orçamentária, e não do lançamento contábil do balanço geral, é isso? Não. Só para que eu possa entender. O que eu estou afirmando aqui, que o critério que eu adoto, porque eu faço o cálculo aqui, eu determino o cálculo pelos 2 demonstrativos, o que está no RRO e também pelos demonstrativos da 4.320. E a partir dali eu vejo qual foi o menor percentual. E aí é esse que eu adoto. Eu adoto aquele que aplicou menos. Então, se no relatório resumido de execução orçamentária apresentar um percentual de aplicação menor do que aquele que se determinar por meio do exame dos demonstrativos contábeis, então aquele que eu adoto, porque as 2 informações são informações do próprio gestor, né? Então, da própria unidade. No caso aqui, específicos, o resultado, nesse processo, o resultado demonstrado no relatório resumido de execução orçamentária, ele diverge do que tem no balanço anual do município. E aqui eu trago, falo dessa divergência e faço aqui uma observação que o valor de R$ 373.894, que se refere, no caso do relator, ele apresentou essa dedução, e aqui que eu notei que esse valor ele foi empenhado na função 13.392. Portanto, isso não poderia ser deduzido na minha compreensão, porque está em outra função. Então, se eu deduzo, eu vou ter isso, na verdade, uma duplicidade digamos, de desconto de despesa, porque são despesas que já não entrou no cálculo, e eu ainda faço a dedução, então, portanto, eu estou penalizando por 2 vezes. Então, em razão disso. E aqui, ao final, eu apresento um cálculo aqui que as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino correspondeu a 21,30% dessas receitas de impostos e transferências, que é a base de cálculo para determinar o percentual de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, só foi essa divergência. Com relação àquele ponto de controle que está previsto no artigo 21, caput, combinado com o parágrafo 2º da lei número 11.494 de 2007, isso aqui é corriqueiro, a gente já fazia isso aqui quando apresentava os pareceres lá na auditoria. Isso é mais um ponto de controle, de ordem legal também, né? E ele também descumpriu. Aqui, esse descumprimento aqui, no valor absoluto de R$ 49.144, menor do que o que está disposto nessa
nessa norma. Essa norma diz o seguinte, que 95% dos recursos recebidos do Fundeb tem que ser aplicado naquele exercício. Ele pode deixar até 5% para aplicar no exercício seguinte. E aqui não cumpriu esse percentual. Das ações de serviços públicos de saúde, eu faço aqui, digamos assim, também essa diferença de critério na apuração. Realmente, conforme dispõe o artigo 77, inciso 3º e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, esses recursos devem ser aplicados por meio de fundo de saúde. O conselheiro relator tem toda a razão quando fala isso. Então, é uma norma constitucional, tem que ser observada. Agora, o fato dele não ter observado não significa que ele deixou de aplicar em ações e serviços públicos de saúde. Ele deixou de observar essa norma, que deve ser aplicado lá por meio de fundo, quer dizer, deve ser constituído um fundo de saúde e todos os recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde devem ter origem desse fundo, e o que não ocorreu. Agora, o fato disso não ter ocorrido não significa que ele deixou de aplicar nessa função, nessas ações de saúde. Então, eu considero sim essas despesas como ações e serviços públicos de saúde, como eu apresento aqui no relatório, e aqui ele realmente ficou abaixo em 0,01%. Ou seja, em valores absolutos foi R$ 550 que ele deixou de aplicar. Então, isso eu não levei para conclusão e nem considerei, fazendo as ponderações, que R$ 550 não justifica. Se fosse apenas essa, digamos, restrição de ordem constitucional, não justificaria a rejeição das contas, digamos assim. Então, inclusive, eu nem levei para as conclusões aqui como descumprimento, embora ele tenha, a rigor, descumprido em 0,01%, R$ 550 deixou de aplicar. E eu faço aqui também um parênteses, conselheiro Rodrigo, porque esses cálculos aqui não são cálculos, vou dizer, exatos. Primeiro que é uma prestação de contas lá de 2007, quer dizer, há mais de 10 anos, né, para a gente voltar ali atrás. Outra coisa, essas informações são constantes de balanços contábeis, de demonstrativos contábeis, que são valores reunidos mês a mês e apresentados ao final do exercício acumulados, quer dizer, então aí nesse meio tempo aí pode ter, por exemplo, um empenho de uma despesa que foi, como a gente viu ali na educação, contabilizado em uma outra função, ou então até mesmo de uma outra função, mas que se refere a programa da educação. Então, assim, são valores aproximados. Por isso que a gente deve ponderar em relação a esses gastos, especialmente quando os valores forem muito próximos do que determina a Constituição e as leis com relação a essa aplicação. E com relação às despesas de pessoal, o conselheiro não fez nenhuma observação, mas porque elas ficaram realmente todas abaixo do limite previsto na época que eles cumpriram. Aqui também a gente concordou com relação ao relatório de controle interno, mas, em resumo, a gente chega no mesmo mérito. Nós temos aqui alguns critérios de análise, exame dos processos, mas, ao final das contas, ela não diverge tanto assim para a conclusão do mérito dessas contas. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, peço vênia ao conselheiro relator, assim, mas eu reafirmo aqui as minhas posições com relação aos critérios adotados para análise dessa prestação de contas. É isso, senhora presidente. Obrigado. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, já houve manifestação, né? É voto vista, né? E o processo anterior a 2010 também. Em discussão.
Senhora presidente, eu só precisaria compreender melhor a discussão. Houve um voto inicial do conselheiro Anselmo pela rejeição das contas com fundamento na não aplicação, entre outros pontos, da educação, saúde, não cumprimento da despesa através do fundo, né, do Fundo Municipal de Saúde, não envio de relatório de controle interno, não é isso? Posteriormente, houve um pedido de vista do conselheiro Sérgio Maciel, discordando em alguns pontos do conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, porém concordando quanto a alguns pontos. Os principais pontos de concordância foram a não aplicação dos recursos através do fundo, que seria um ponto de controle nas contas de governo, a não aplicação do mínimo em educação, né? Foi aplicado 21,3%, salvo engano. 21,30, isso. 21,3%, ok, eu acho que está esclarecido. Excelência, permita, eu só quero lembrar que na minha emenda, Excelências, e eu que até renovando aqui, rememorando, na verdade, as razões, conselheiro Rodrigo e demais conselheiros. Primeira, o não envio do PPA, da LDO e da LUA. Primeira razão. Por isso que eu disse que, olha, nós estamos aqui diante de uma não prestação de contas, mas tem um projeto de lei que traz alguns dados, projeto de lei. E tem uma lei orçamentária, uma lei orçamentária do ano de 2008, não de 2007, que apenas consta do processo, mas se fosse desentranhado não ia fazer nenhuma falta, a não ser para compararmos com alguma execução vamos dizer assim, advinda do projeto de lei anterior. Então, o segundo foi o descumprimento do limite constitucional mínimo com manutenção do desenvolvimento do ensino, o descumprimento dos 60% do Fundeb, o descumprimento do limite constitucional, apesar do conselheiro Sérgio achar irrisório o valor, mas eu mantenho aquela minha posição que, na verdade, quando não se cumpre o limite mínimo, talvez a ideia que se dá é que o gestor pode passar 4 anos, 8 anos e não cumprir, nas 2 gestões, nenhuma vez o limite mínimo. E, na verdade, como eu manifestei aqui, isso é pernicioso porque ele não causa mal a uma pessoa, mas a uma coletividade. Isso eu acredito que nós devamos coibir. Por isso é um posicionamento 0,01%, valor absoluto 500, 12, até como já teve caso de R$12 alguma coisa, que o tribunal me acompanhou. Claro, o tribunal pode mudar de entendimento, pode evoluir, mas não é o valor absoluto em si, mas a situação que causa para toda uma coletividade. É nesse sentido. Eu até citei o exemplo aqui que despesa previdenciária, onde se aplicaria o princípio da bagatela, significância por ser um valor irrisório, mas o STJ entendeu, podia ser o valor que fosse, o problema é que ele não está afetando uma única pessoa, mas toda uma coletividade. O prejuízo causado está posto e é um prejuízo de toda a coletividade, é assim que o STJ se manifesta. Mas, com devida vênia, só para abertura de créditos adicionais suplementares sem a prévia autorização legislativa, que é a lei, que autoriza a abertura do crédito, não é nem a lei orçamentária que não foi enviada, a própria lei que não tem autorizando a abertura. E desculpem, suplementado porque eu considero um projeto de lei que eu não posso aferir que, de fato, foi a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, apesar de notificado o gestor a respeito. O déficit orçamentário, que também manteve, é só em percentuais diferentes e até maior, calculado pelo conselheiro Sérgio, e o acréscimo dele do controle, que acho que todos nós devemos fazer, do controle também legal das despesas do Fundeb. É uma evolução nossa e é bom que a gente, nesse aspecto, faça também esse e mais outros controles que entendamos legais que, de fato, existem. É isso, senhor conselheiro, senhores conselheiros, senhora presidente. Presidente, eu acho
acho que eu vou fazer um esclarecimento também para o conselheiro Rodrigo, talvez retire, para não remanescer dúvidas. Eu gostaria de afirmar, como o próprio conselheiro aí já se referiu por dois momentos, não existe a lei orçamentária anual nos autos aqui no processo. Então, assim, bem como não tem os decretos que alteraram e criaram os créditos adicionais e demais alterações orçamentárias. Não tem, então, não pude fazer essa análise que o conselheiro fez a partir do projeto orçamentário. Então, isso é bom deixar isso claro. E que, com relação especificamente ao gasto com ações de serviços públicos de saúde, como eu afirmei aqui, ele deixou de descumprir, mas em torno de R$550. Eu acho que a gente deve ponderar em relação a isso. Por isso que eu não trouxe isso, as minhas conclusões aqui como restrição para rejeição das contas, embora nós tenhamos chegado à mesma conclusão pelas outras irregularidades identificadas na prestação de contas. Mas, em relação ao que o conselheiro falou sobre que afeta toda a coletividade, realmente isso afeta, mas não só nesse caso, mas nos demais que a gente possa vir a surgir no tribunal, em exames futuros, em situações semelhantes, quando esses valores forem irrisórios, representar um valor muito pequeno, embora afete toda a coletividade, e até mesmo em razão disso, porque se nós, por exemplo, fizermos uma simples divisão desses R$550 em relação à população, digamos que o município tenha 10 mil habitantes. Se nós dividirmos R$550 por 10 mil, vai ser insignificante, vai ser centavos por cada habitante. Então, eu acho que não justifica a rejeição de contas em relação a esses valores irrisórios. Então, por esse motivo, eu não trouxe para a minha conclusão e não entendi isso como justificasse essa rejeição. Só que existem outras irregularidades que eu entendo que são graves, são descumprimentos de ordem constitucional com relação ao limite de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino e dos 60% de gasto com o magistério, que ele descumpriu. E outras divergências também que demonstram que os balanços e os demonstrativos contábeis não representam com fidelidade, a situação patrimonial, orçamentária e financeira do município. Então, em razão disso tudo, como eu lanço aqui ao final do meu voto, eu entendo que as contas devem ser rejeitadas conforme apurado na análise desse processo. É só isso, senhora presidente. Encerrada a discussão, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou acompanhando o voto do relator, complementado pelo voto do conselheiro Sérgio, que pediu vistas. Eu apenas gostaria de fazer o registro que eu estou discordando do relator quanto à aplicação do mínimo em saúde. Concordo com o conselheiro Sérgio Maciel na divergência quanto a esse ponto. Acho que o valor é insignificante ao ponto de justificar a aprovação mediante a recomendação de que seja aplicada a diferença em exercício financeiro subsequente. Gostaria de registrar também que para o meu gabinete a não aplicação através do Fundo Municipal de Saúde
é um ponto de controle nas contas de gestão e não nas contas de governo, tendo em vista que está relacionado diretamente à realização da despesa com aquele programa, aquela política pública de saúde, de modo que a responsabilidade pela não realização da despesa através do fundo, ela é do secretário municipal de saúde. Responsabilidade do gestor haveria se ele não tivesse encaminhado a lei de criação do Fundo Municipal de Saúde. Mas, enfim, isso é ponto para uma discussão que eu não vou me alongar aqui. Então, divido também quanto a esse ponto, e nos demais eu estou acompanhando o voto do relator complementado com o voto do conselheiro Sérgio Maciel. Porque ele também tem... Conselheiro, é uma situação inusitada, em virtude de que nós temos apenas 3... Senhora... Só se... O Alberto. Conselheiro Alberto, eu posso... Pode. Então, conselheiro Alberto... Assunto permanente. Conselheiro, como se posiciona a respeito do processo? Eu voto com o relator, o conselheiro Anselmo, com a motivação dele. Conselheiro, ficamos agora... Eu podia acompanhar bem os posicionamentos e, nesse momento, então, o voto de Minerva, desta presidente, acompanha o entendimento do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Então, seja encaminhada ao conselheiro Sérgio, não é isso? Porque o voto do conselho... Não houve divergência Não quanto sobre a ao... reprovação, é apenas a motivação. Sim, mas é de isso? toda forma precisa alguém fazer redigir o acórdão, não é verdade? Porque o voto está... A motivação diferenciada, está certo. O posicionamento do conselheiro, o primeiro que se posicionou, o conselheiro Rodrigo, no sentido de que ele acompanha em partes o conselheiro relator Anselmo e também... só que não integralmente, porque ele acompanha também algumas posições do voto visto trazido pelo conselheiro Sérgio, não é isso que eu entendi? Exatamente. Então, já não é um voto, já fica um voto híbrido, Sim. não é? Não é um voto integral do conselheiro, nem do conselheiro relator Anselmo, nem o conselheiro relator do voto visto. Senhora. E Vossa Excelência, só um instante. Pois não. E o voto do conselheiro Alberto. Alberto foi a integral pelo conselheiro. Então, conselheira Maria. melhor. Mas então vamos ao posicionamento da conselheira Maria Cleide. Conselheira. Perdão, senhora presidente, eu tive que me ausentar por 2 minutinhos. Questão de emergência. Como eu não participei da discussão, eu queria me abster de votar, só porque não ter participado da discussão, realmente tive que me ausentar. Então, continuamos. Senhora presidente, sim, me permite, pois não. Eu acho que não há empate, porque se a gente for aplicar o voto médio, o que vai acontecer? Houve, quanto aos pontos... Pois é. Mas alguém precisa elaborar o acórdão para ser publicado? Excelência, permite. Pois não, conselheiro. Estamos no momento... Já teve alguns precedentes, mas aqui parece a situação bem clara. O relator, no mérito, foi acompanhado, vencido em um ponto, que foi a despesa... 2 pontos meus... Mas qual é o segundo ponto? Eu não estou me recordando. A despesa em saúde, não aplicação do mínimo em... A saúde. E aplicação através do fundo. Sim, 2 pontos. aí praticamente é uma divergência só, que é a aplicação do mínimo em saúde.
que mesmo não tendo cumprido o limite constitucional, o tribunal está entendendo que por ser irrisório o valor não é motivo, mantendo-se os outros achados. Basicamente é isso. E a gente já tem precedente a esse respeito, até um voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. O último voto que ele pediu vista foi no mesmo sentido. Teve, inclusive vai ser objeto de publicação com as alterações. Então, É isso. esclarecida a situação, aprovado então o voto do conselheiro relator, com as acréscimos vencido nos limites de saúde, e isso fica registrado em ata, publicado e assinada a ata, vai para dentro. Quando publicar o voto vai com a referência. Sim. Que nesse ponto, vencido de acordo com a ata página tal. do que seja Obrigado, então senhor. aprovada. E obrigada pelas colaborações para que ficasse esclarecido a situação peculiar neste momento para mim. Passamos, eu gostaria, conselheira Maria Cleide, me substitui, por gentileza, por uns instantes. Senhora presidente, não, aí não tem problema, é senhora presidente. Acho que não tem mais pauta para hoje. Senhora presidente, tendo em vista esses processos, a minha pauta de hoje está esgotada. Obrigado. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu vou relatar. Tenho 36 processos com contas, todos eles pela aplicação da prescrição quinquenal ou intercorrente. E eu vou fazer a leitura em lista como a praxe no nosso tribunal. São eles processo TC 6619/2006, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva, processo TC 2375/2007, da FAPEAL, tendo como responsável o senhor José Euclides de Oliveira e Souza, processo TC 13.798/2009, e o processo TC 7171/2010, e por fim o processo TC 15.719/2009, todos da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, possuindo como responsável no primeiro processo a senhora Márcia Valéria Lira de Santana, no segundo processo o senhor Rogério Alto Teófilo, e no terceiro processo a senhora Márcia Valéria Lira Santana. Os processos TC 2802/2010, 3217/2010, 4409/2010, 7257/2010, 7621/2010, todos eles da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho. Processo TC 7168/2010, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Jadir Ferreira Cunha. Processo TC 7324/2010, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, possuindo como responsável o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. Processo TC 7388/2009, do Lifal, possuindo como responsável o senhor Wilson Barreto Prado. Os processos TC 9555/2011 e 11.856/2011, ambos do Ipazeal Saúde, possuindo como responsável o senhor Liradelson Salvador da Silva.
processos TC 2240/2014 e 8934/2012, ambos da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, possuindo como responsável o senhor Lourival Leandro Gomes. Os processos TC 15.989/2012 e 16.265/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, possuindo como responsável o senhor Jair Lira Soares. Processo TC 8653/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Monte, tendo como responsável a senhora Georgina Fátima de Lima Rulli. Processo TC 8654/2012, da Secretaria Municipal de Craíbas, possuindo como responsável a senhora Jaqueline Madeiro. Processo TC 12.776/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Craíbas, também possuindo como responsável a senhora Jaqueline Madeiro. Processo TC 15.867/2012, da Câmara Municipal de Craíbas, possuindo como responsável o senhor Joel Pereira Nunes. Os processos TC 9112/2012, 18.768/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, possuindo como gestor o senhor David Ramos de Barros. Processo TC 16.256/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Giraldo Ponciano, possuindo como gestor o senhor Agenor Alves Calixto Filho. Processo TC 10.159/2012, do Instituto de Previdência de Major Isidoro, possuindo como responsável o senhor Bruno da Silva Vitorino. Processo TC 14.727/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Major Isidoro, possuindo como responsável a senhora Sonali Rose Batista Freire. Processo TC 11.450/2012, da SMTT de Arapiraca, possuindo como responsável o senhor Severino Lúcio da Silva. Processo TC 15.991/2012, da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, possuindo como responsável a senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro. Os processos TC 16.064/2012, 18.821/2012, ambos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo de Jaramataia, possuindo como responsável a senhora Rosiane Pereira dos Santos. Processo TC 17.078/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Jaramataia, possuindo como responsável a senhora Alessandra Cristina dos Santos. Processo TC 17.071/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Olivença, possuindo como responsável a senhora Maria Janaína Silva Menezes. Processo TC 18.214/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Batalha, possuindo como responsável a senhora Elizabeth Ferreira da Silva. Todos os processos eu estou determinando o arquivamento com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, votando por dar conhecimento aos respectivos responsáveis, em remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e publicar a presente decisão para fins de direito, é como eu estou votando, senhora presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição nas suas duas modalidades em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira.
vou repetir. Em discussão, os processos. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu divirjo, e uma divergência já é sabida de todos, mas